A água que você bebe pode ser o veneno da sua visão interior, ou o antídoto. Pense nisso. Todos os dias, alguém te oferece um copo invisível cheio de palavras, rituais, expectativas e imagens sobre o que Deus é, como a realidade funciona, o que você merece. Você aceita, engole sem perceber, e aquela água vai se assentando no fundo dos olhos da alma. De repente, a vista interna embota. O que era claro vira opaco. A sensação de conexão some. Você reza, consulta, repete fórmulas. Nada muda. A pergunta que precisamos enfrentar agora é direta. Esta água que você tem bebido está terminando com a sua visão interior? Não falo de hidratação corporal. Falo do líquido que alimenta a mente e forma o campo de percepção. Instruções, crenças herdadas, rituais que incentivam dependência e passividade. Quando consumimos isso de forma acrítica, nossa sensibilidade pneumática, aquela centelha que vê além do véu, vai se amortecendo. E por trás desse embotamento existe uma lógica. Sistemas e padrões que preferem manter a maioria na amnésia. Eles oferecem respostas prontas, promessas fáceis. Um tipo de água que sacia momentaneamente e, no entanto, intoxica a capacidade de ver. Se você escuta isso e algo em você reage, fica comigo. Antes de continuar, escreva nos comentários apenas uma frase curta. Eu quero ver claro. Essa simples declaração é uma aliança, não uma garantia, e nos prepara para o que vem a seguir. Vamos entender por que a água que bebemos pode tirar visão. Em muitas tradições místicas, existe a ideia de que o mundo que percebemos é, em algum nível, uma estrutura construída, um sistema de informações que filtra e dirige a experiência humana. Em termos gnósticos, usamos palavras como demiurgo para descrever a inteligência criadora do sistema. Arcontes são forças ou padrões que regulam e limitam. Pneumático refere-se à centelha divina dentro do homem. A presença cognitiva que sabe. Ílico é a pessoa fixada no material, limitada ao sistema. Essas palavras podem soar estranhas, mas são apenas rótulos para perceber um fato prático. Existem influências que mantêm o olhar preso à superfície. A água que você bebe, então, é a informação que alimenta essas influências. Pense em Lázaro. No texto bíblico, Jesus chama Lázaro para fora do túmulo, e Lázaro sai, preso por faixas, vivo de novo. Operativamente, vemos ali um padrão, uma chamada que rompe a gravidade da morte simbólica e devolve movimento ao corpo preso. Não estou anulando a historicidade do relato. Estou propondo que podemos ler a cena também como um modelo de operação. Uma forma de reconfigurar a realidade quando o indivíduo responde à chamada da fonte. Jesus, nesta leitura, representa um princípio operativo de autoridade alinhada àquilo que chamamos mônada, a fonte primordial. O que foi feito ali não é um truque. É um exemplo de alguém demonstrando uma relação direta e soberana com a fonte. E essa demonstração tem implicações práticas para nós que buscamos recuperar visão. Antes de prosseguir, uma palavra de cuidado. Essa leitura é alegórica e operativa, não uma tentativa de substituir a fé tradicional, nem de prometer resultados automáticos. O que proponho é uma experiência, um protocolo de memória, que pode reabrir percepções. Não há garantias universais. Há probabilidade, sinais e consequência da prática. Seja responsável consigo mesmo ao testar isto. Agora, o que é a mônada? Em termos simples, a mônada é a fonte primordial, a centelha criadora que está além do sistema e que habita como princípio organizador dentro de cada um de nós. Quando falamos de chamar a mônada, estamos falando de estabelecer uma conexão direta, sem intermediários que transformem sua experiência em dependência. Chamar a mônada não é arrogância, é lembrança. Reconhecê-la é recuperar soberania. Por isso, proponho 3 chaves práticas, um trilho claro para operar essa reconexão. Reconhecimento, autoridade e comando. A primeira chave, reconhecimento, é o ato de lembrar de quem você é em nível profundo.
Não um discurso mental sobre bons valores, mas um reconhecimento incorporado. Sentir a presença da centelha. A segunda chave, autoridade, é assumir internamente que você tem respaldo daquela fonte para agir. Isso não é dominar os outros. É recuperar o direito interior de ordenar a sua própria matriz de experiência. A terceira chave, comando, é a emissão clara de alinhamento. Declarar com firmeza e simplicidade a mudança que você deseja que a mônada articule através daquele espaço de vida. Para que essas chaves atuem, preciso te apresentar passos práticos. Uma sequência que já tem se mostrado eficaz para quem está disposto a experimentar. Chamo essa sequência de desconectar, deslocar, ressonar, emitir, soltar. Cada termo tem um lugar no processo. Desconectar. Pare de alimentar o circuito que embota. Isso significa, no momento da prática, desviar a atenção do ruído mental, das crenças repetidas e das imagens condicionadas. Não lute com os pensamentos. Simplesmente mude o fluxo de atenção para o corpo, para algo mais primário. Pense na água que você bebe. Para trocar a água, primeiro você para de encher o copo com o líquido antigo. Deslocar. Traga a sensação para baixo, para o centro do peito, levemente abaixo do osso externo. Não é cabeça, é o baixo no corpo. Imagine um elevador que desce pela coluna até parar num chão morno no peito. Este é o lugar de ressonância onde a centelha se manifesta com mais clareza. Se esse termo parece estranho, apenas note onde no seu corpo a sensação de presença se torna mais estável. Certamente você reconhece algo mais sólido no peito do que nas nuvens da mente. Ressonar. Permita que o peito vibre com uma qualidade de presença. Isso é sutil e não precisa ser sonoro. É uma sensação, uma expansão. Pense na água clara que reflete. Quando a superfície se acalma, aparece o fundo. A ressonância é essa calma ativa. Concentre-se em sentir essa largura. Aqui você não está imaginando. Você está sentindo. Emitir. Com o reconhecimento e a autoridade estabelecidos, fale um comando. O comando deve ser simples, afirmativo e sem intenção coercitiva sobre outros. Pode ser: mônada, restabelece visão interior, ou reconhecemos a centelha. Ordenamos clareza. Use linguagem que ressoe contigo. O verbo tem força quando alinhado com a presença no peito. Não é gritar, é declarar com autoridade interna. Soltar. Depois de emitir, solte, deixe ir. Não fique remexendo no que será o resultado. A natureza da chamada é como lançar uma semente. O que explode é a força gerada, não a sua vigilância ansiosa. A soltura é um ato de confiança prática. Você devolve para a fonte o comando e retira suas mãos de cima. A água que você bebe muda quando para de controlar o processo. Agora vou guiar você por uma prática curta e segura que você pode fazer agora, sentado ou em pé, sem riscos. Não é uma promessa, é um experimento. Se em qualquer momento surgir desconforto emocional forte, pare e respire. E, se necessário, procure apoio. A prática é simples e projetada para não induzir estados extremos. Sente-se com a coluna ereta, ou fique em pé com os pés firmes no chão. Se quiser, coloque a mão suavemente sobre o centro do peito. Observe por um instante como está a sua visão interior. Há claridade ou nuvens? Não julgue, apenas registre. Agora, sem forçar, desvie a atenção das imagens mentais e traga-a para a sensação do peito. Sinta o peso das costelas, a leve expansão da respiração. Imagine que há uma água dentro de você, a água das informações que você bebeu, e que você está prestes a escolher uma nova fonte. Reconheça. Diga mentalmente ou em voz baixa: eu me lembro da centelha. Sinta essa frase aterrissando no peito. Autorize. Tenha a intenção clara, sem arrogância, de recuperar visão. Sinta-se respaldado pela fonte. Emita. Em uma voz curta e segura, fale algo como: mônada, venha. Restaure minha visão interior.
liberte-me das águas que embotam. Não repita como mantra. Fale uma vez, com presença. Agora solte. Permita que a voz e a intenção desapareçam, sem puxar de volta para checar. Volte a respirar e fique alguns instantes em neutralidade, observando sem prender. Ao final, coloque a mão sobre o peito novamente e perceba qualquer mudança no tom do corpo. Um alívio, um alargamento, um eco. Mesmo se nada aparente mudar, saiba que a prática colocou um sinal no campo. Sinais podem chegar de formas sutis. Uma percepção diferente durante o dia, um sonho, alguém que aparece com uma palavra, uma ação que se torna óbvia. Não busque a conspiração da mudança gigantesca imediata. Observe pequenos ecos. Quero destacar algo crucial. A chamada que você emite encontrará resistência. No primeiro momento depois da prática, ou nos dias que seguem, vozes internas de dúvida aparecerão com força. Você está enganado? Isso é vaidade? Olhe para os fatos. Essas são estratégias de desligamento. Chame de distrações, sementes de amnésia. A atitude correta diante delas é a observação sem engajamento. Reconheça o pensamento, rotule-o brevemente como desligamento e volte gentilmente a posicionar a atenção no peito. Não lute, não se envergonhe. Apenas recoloque a prática no lugar de onde vem. Essa disciplina é mais decisiva do que tentar convencer a mente pela argumentação. Há 3 sinais operativos que costumam indicar que a chamada foi aceita. Atenção! Sinais, não promessas. O primeiro sinal é o colapso. Estruturas antigas, crenças rígidas, hábitos automáticos, podem murchar ou cair de repente. Isso pode parecer desconfortável porque cria espaço novo e desconhecido. Ainda assim, é um sinal de reconfiguração. O segundo é o eco. Sincronicidades, repetições e confirmações que aparecem no mundo exterior. Pequenas respostas que espelham a chamada interna, como se o universo devolvesse informação. O terceiro é a neutralidade, uma calma desapegada que substitui a ansiedade pela resposta imediata. Neutralidade não é indiferença. É liberdade interior para ver sem pressa. Esses sinais não chegam todos de uma vez e nem em ordem fixa. Muitos experimentam um, outros 2, alguns nenhum. E mesmo assim, o processo pode estar acontecendo. Também é frequente que, quando algo começa a mudar, sistemas institucionais e pessoas que vivem da manutenção das águas antigas reajam. Não necessariamente com maldade, mas por coerência com seu próprio condicionamento. Eles podem tentar manter velhos padrões com argumentações bem intencionadas. Não caia na armadilha de transformar sua jornada numa batalha contra pessoas. A verdadeira batalha é interna. Retomar soberania sobre o que você bebe. Haja com discernimento ao escolher as fontes que você vai consumir depois desta prática. A água nova que você aceita deve promover autonomia, não dependência. Procure ensinamentos que encorajem reconhecimento da sua própria autoridade espiritual, que ofereçam práticas e não substituam sua responsabilidade. A espiritualidade saudável aumenta a sua capacidade de decidir. A tóxica transforma você em receptor passivo. Uma advertência teológica e prática. Quando reinterpretamos textos sagrados como modelos operativos, corremos o risco de confundir alegoria com negação do fato histórico. Não é o propósito aqui negar os eventos ou ferir tradições. O objetivo é extrair padrões operáveis que possam libertar a pessoa da amnésia. Se você pertence a uma comunidade de fé que interpreta as escrituras de modo diferente, use prudência e discernimento. Esta proposta é uma via complementar para buscadores que desejam experimentar diretamente, sem substituir o que é valioso em suas tradições. Também não prometa resultados. Não prometo cura física, prosperidade material ou milagres assegurados como consequência mecânica desta chamada. Posso, no entanto, afirmar que muitos que se dispuseram a praticar notaram uma reorientação, pequenas confirmações, novas possibilidades, maior clareza. A mudança é uma colaboração. Sua intenção,
a qualidade da sua atenção e a receptividade do campo. Agora quero oferecer uma oração curta em modo de comando e reconhecimento, voltada à mônada. Faça-a se soar congruente contigo. Se não, adapte as palavras ao seu sentir. Lembre-se, isto é um experimento de linguagem operativa. Fale com reverência e firmeza. Mônada, fonte primeira, reconhecemos tua presença em nós. Reconhecemos a centelha que não pertence ao sistema. Assumimos nossa autoridade como expressão dessa presença. Ordenamos clareza. Pedimos que sejam liberadas as ligações que embotam a visão interior. Haja, restaura, recoloca-nos em sintonia. Assim seja. Depois de dizer ou sentir essa oração, deixe ir. Não segure. A soltura é onde se dá a confiança executiva. Você declarou. Agora parte para a vida. Observe sem prender. Se ao longo das próximas horas vierem dúvidas e pensamentos esmagadores, faça um procedimento simples. Rotule a inquietação como desligamento. Respire colocando a atenção no peito e repita mentalmente uma frase curta de reorientação. Por exemplo, eu lembro. E então volte às tarefas do dia. A repetição curta e prática é mais poderosa do que longos debates mentais. A água que você bebe também se altera pelo ambiente, as comunidades que frequenta, os livros que escolhe, as rotinas de consumo de mídia. Uma estratégia prática é mapear, por uma semana, as fontes que você consome diariamente e identificar quais delas deixam sua visão mais turva ou mais clara. Faça isso de maneira experimental, sem julgamento moral. Algumas fontes que parecem espirituais podem, na prática, manter você na dependência de fórmulas prontas. Outras, menos ortodoxas, podem estimular sua autonomia. A chave é a consequência sobre sua visão interior. Se você percebeu algo enquanto ouvia esta mensagem, talvez um leve alívio no peito, uma inquietação nova ou até resistência, registre. Anote 3 mudanças potenciais que você está disposto a fazer esta semana para trocar a água que bebe. Uma alteração de hábito, uma nova leitura, um tempo diário de prática no peito. Pequenos passos, repetidos, fazem a reconfiguração. Lembre-se também, a soberania espiritual não é sinônimo de isolamento. Encontrar uma comunidade que valorize autonomia e responsabilidade pode ser crucial. Procure pessoas que testemunhem clareza interior sem transformar isso em moeda de poder. Evite dinâmicas que prometam respostas fáceis em troca de submissão. Se isto ressoou e você sentiu um chamado para experimentar de forma intencional, escreva agora, se ainda não escreveu, nos comentários. Eu quero ver claro. Esse gesto é simples, mas cria uma âncora de intenção coletiva. Mais adiante, se desejar aprofundar a prática, você pode buscar arquivos guiados ou áudios que repitam a sequência desconectar, deslocar, ressonar, emitir, soltar em momentos seguros. No entanto, a prática essencial é sempre a mesma: reconhecimento, autoridade, comando e depois, soltura. Para encerrar, a água que você bebe alimenta sua identidade e seu campo perceptual. Se essa água é feita de dependência, medo ou dogma que traumatiza a iniciativa, sua visão interior ficará embotada. Se você fizer um movimento consciente para escolher águas que promovam memória, soberania e ressonância, verá a tendência de embotamento recuar. Nós não prometemos um efeito automático, mas oferecemos um protocolo claro, uma prática encorpada e uma promessa ética. Você pode recuperar, passo a passo, a capacidade de ver. Se você quer continuar essa jornada com mais materiais práticos, áudios guiados, práticas de ressonância e um aprofundamento da leitura operativa das narrativas bíblicas, inscreva-se no canal e ative as notificações. No próximo vídeo, vamos trabalhar exercícios específicos para solidificar a ressonância no peito e identificar os ecos no cotidiano. Venha testar como a água que você escolhe beber pode transformar sua visão interior. Termino com uma última imagem. Imagine que, ao trocar a água que você aceita,
O mundo não necessariamente muda de imediato, mas o seu olhar sim. E onde o olhar muda, a realidade começa a responder em novas frequências. Escolha com cuidado o que você coloca no copo da sua atenção. Nós nos encontramos nesta prática.